Fala, galerinha do sexto ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos conhecer mais uma classe gramatical, o verbo, ok? Primeiro nós vamos ver o conceito de verbo. Verbo é a palavra variável, ou seja, que pode sofrer variação, que exprime fatos. Pode ser uma ação, pode ser um estado, pode ser uma mudança de estado, ou fenômeno da natureza, situando-os no tempo. Nós vamos ver cada um desses fatos que o verbo pode exprimir, através de exemplos. Vamos nessa? Quando o verbo exprime a ação, nós temos aqui o seguinte exemplo. O grupo auxilia pessoas carentes. Nós temos o verbo auxilia, que ele está conjugado. Ele vem do verbo auxiliar. Auxiliar é uma ação. Então, neste caso, o grupo está auxiliando pessoas carentes. Está exercendo a ação de auxiliar pessoas carentes. Ok? Agora, quando exprime estado, ela parece pensativa. O verbo parece, ele indica um estado que a pessoa está naquele momento. Qual o estado que ela parece estar naquele momento? Pensativa. Agora, mudança de estado. Mariana ficou triste. O verbo ficou indica que ela não estava triste. Ela ficou. Houve uma mudança de estado. E fenômeno da natureza vai indicar fenômenos da natureza, como o próprio nome já diz. Nós temos aí, chove muito durante o verão. O verbo chove, que vem do verbo chover, indica um fenômeno da natureza. Ok? Vamos ver agora o que seria locução verbal. Locução verbal é o conjunto formado por dois ou mais verbos que expressam uma ideia. Então, quando nós temos dois verbos que expressam uma única ideia, nós temos ali uma locução verbal. Eu não chamo de verbo, chamo de locução verbal. É uma expressão com dois ou mais verbos que expressam uma única ideia, tá bom? Na língua portuguesa, uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar, que é o verbo conjugado, tá? E pelo verbo principal. Ele pode estar no infinitivo, que é quando o verbo termina em ar, er ou ir. No gerúndio, quando o verbo termina em NDO. Ou particípio, quando ele termina em ado ou ido. Vamos aos exemplos, para vocês entenderem melhor. Estamos fazendo o possível para terminar logo. Estamos fazendo. É a locução verbal desta frase. Estamos é o verbo conjugado, tá? Vem do verbo estar. E fazendo é o verbo principal que está no gerúndio, porque ele termina em NDO. Vou vender todas as mercadorias e atingir a minha meta. Vou vender. Vou é o verbo auxiliar, é o verbo conjugado, tá? E vender é o verbo principal que está no infinitivo, ele termina em er. Ele já havia partido quando chegamos. Nós temos a expressão, ou seja, a locução verbal, havia partido. Havia vem do verbo haver, é um verbo conjugado, é o verbo auxiliar, e o partido é o verbo principal que está no particípio, ok? Agora nós vamos ver as conjugações verbais existentes na língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações verbais. A primeira, a segunda e a terceira. Eu classifico aquele verbo pertencente à primeira conjugação quando ele termina em ar. Dei aí para vocês, como exemplo, o ficar e o estudar. Nós temos o amar, o andar, ok? Então, quando o verbo termina em ar, eu classifico como sendo da primeira conjugação. E quando ele termina em er, eu classifico ele como sendo da segunda conjugação. Por exemplo, vender, escrever, varrer, ok? E terceira conjugação, quando ele termina em ir. Nós temos o dormir, o sentir, o ouvir e por aí vai. Os verbos, eles podem sofrer flexão, como nós já vimos lá na frente, né? Eles são variáveis. Variáveis significa que eles podem sofrer flexão, né? Então, nós chamamos de flexão verbais. Os verbos têm as seguintes categorias de flexão. Ele pode sofrer a flexão de número,
ele pode se encontrar no singular ou no plural. De pessoa, ele pode estar na primeira, na segunda ou na terceira. De modo, ele pode estar no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. De tempo, presente, pretérito ou futuro. E voz verbal, ativa, passiva e reflexiva. Nós não vamos ver, no momento, a voz verbal. É um assunto que vocês vão ver nos anos seguintes, ok? Lá para o 8º, 9º ano que vocês vão ver isso, tá? Nem no ano que vem vocês vão ver isso, lá para o 8º, 9º ano, ok? Então, nós vamos ver, neste momento, a flexão de número, de pessoa, de modo e de tempo. Quando eles sofrem, né, a flexão de número, eu digo que o verbo pode estar no singular, tá? Quando o verbo se refere a uma só pessoa ou coisa, ou ele pode se encontrar também no plural, quando o verbo tem por sujeito mais que uma pessoa ou coisa, ok? Em relação às pessoas, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. Primeira pessoa, eu tenho o eu, que é quando eu digo que ela está na primeira pessoa do singular, né? E o nós, que está na primeira pessoa do plural. E indica aquela que fala, ok? No caso, a pessoa que fala. Segunda pessoa, eu tenho o tu, que é singular, e o vós, plural. Segunda pessoa indica aquela a quem se fala, a quem eu me dirijo. E terceira pessoa, eu tenho o ele ou ela, que está no singular, ou eles ou elas, que está no plural. É aquela de quem se fala, tá? Então, a pessoa vai situar, no caso, as pessoas do discurso, né? No caso, a primeira, aquela quem vai falar, a segunda, aquela quem eu vou me dirigir, aquela que vai ouvir, e a terceira de quem a gente vai falar, tá bom? Nós também vamos ter a flexão de modo. Modo verbal é a maneira pelo qual o falante expressa sua atitude em relação ao que se diz. São 3 os modos na língua portuguesa, tá? Nós temos o indicativo, que vai expressar certeza, o que expressa que algo seguramente vai acontecer. Então, quando eu utilizo o verbo no indicativo, indica que aquela ação vai acontecer com certeza, tá? Por exemplo, eu leio todos os dias. Então, eu estou afirmando que eu exerço aquela ação de ler todo dia, tá? Subjuntivo, expressa dúvida, incerteza, hipótese ou possibilidade de algo vir a acontecer. Ou seja, se no indicativo nós vamos ter a certeza de realização daquela ação, no subjuntivo já não. Pode ser que aquela ação vá acontecer ou não. Por exemplo, meus pais querem que eu leia todos os dias. Mas não quer dizer que eu vou ler todo dia, que eu leio todos os dias, tá? Imperativo, expressa o modo geralmente empregado para exortar o interlocutor, fazendo um pedido, persuadir, dar ordem. Então, quando eu quero aconselhar, quando eu quero dar uma ordem, eu utilizo o verbo no imperativo. Leia todos os dias, mesmo que seja um pouco. Eu estou trazendo aí para vocês um conselho, né? Leia todos os dias, mesmo que seja um pouco. Então, eu utilizei o modo imperativo para indicar um conselho para vocês. E nós também vamos ter a flexão de tempo, tá? Indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Os 3 tempos naturais são presente. Em tese, o fato ocorreu no momento em que se fala. Então, quando eu utilizo o verbo no presente, quer dizer que aquela ação está acontecendo naquele momento. Passado, que a gente também conhece por pretérito. Em tese, o fato ocorreu antes do momento em que se fala. E futuro. Em tese, o fato ocorrerá após o momento em que se fala, tá? Então, vai situar em relação ao momento, tá? Pode ser que o fato aconteceu naquele momento, pode ser que já tenha acontecido ou que vai acontecer. Bom, galerinha, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês podem tirar no decorrer da nossa aula virtual. Grande abraço e beijos no coração.